pessoal. E aí, como andam as coisas? Olá. Hoje vamos fazer mais um bate-papo aqui. Temos como convidados a Tati. Se apresenta aí, Tati. Oi, meu nome é Tatiana, eu sou doutora em filosofia pela Unicamp e moro em Brasília. A Suede. Boa tarde a todos, ou bom momento, a hora que vocês estiverem ouvindo aí. Eu sou a Suede, eu sou do Martela Cast, sou da Unidade Popular pelo Socialismo e sou professora de História e moro em Juazeiro do Norte, Ceará. E o Gustavo. Olá, pessoal. Eu sou o professor Gustavo, eu sou mestre em filosofia e professor de filosofia. Eu sou o Fernando, sou mestre em filosofia também aqui pela UEM, em Maringá. Hoje nosso papo vai ser trabalho real versus a economia especulativa, vamos dizer assim. E aí acho que a Tati começa, né, Tati? Vou começar porque eu vou falar do começo mesmo, como sempre, né? Então, eu vou sempre para a Grécia. Hoje eu vou começar com Gênesis. Vou ainda mais longe. Aqui, antes de começar a nossa conversa, eu estava pensando, né, depois de me preparar aqui no meu texto, em como o trabalho ele é visto como castigo, né? Nas diversas religiões. E quando alguém leva uma punição divina, quando é julgado e vai para um lugar ruim, seja lá para onde for, para onde os mortos vão, um dos castigos é ficar sem descansar, né? E trabalhar cansa, como diz o nome do filme. Já viram esse filme brasileiro? Tem um filme brasileiro que chama Trabalhar Cansa. E um castigo é ficar sem o descanso. Se vocês conversarem com um teólogo, hoje em dia, ele vai dizer que eu estou errada. Mas eu fui direto no Gênesis e eu vou dizer o que está escrito lá, sem entrar na disputa teológica. Tati, eu tinha essa impressão do cristianismo meio que glorificar o trabalho dignifica o homem, esse tipo de coisa assim. Isso vai ser depois na ética protestante, vai ser lá em Calvino, vai ser depois, mas no próprio Gênesis está escrito assim, né? Porque Deus fez o Adão, lá botou o Adão no jardim do Éden, e lá ele podia comer livremente. O único trabalho que o Adão teve no Gênesis foi colocar nome nos animais. Depois disso, e Deus falou que ele podia comer almoço grátis, comer livremente lá. Depois que eles faz a Eva e eles comem a fruta lá proibida, está escrito assim, ó, com o suor do teu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, porque você veio da terra, veio do pó e do pó você vai retornar, no Gênesis 2. Tem algum fone que tá fazendo um ruidinho aí. Será que é o meu? Mexe no papel, assim, igual você faz. Não, acho que é o do Gustavo, hein? Não? Não, do Gustavo tá mudo. Será que é o meu? Eu não tô ouvindo. Aí, ó, agora fez, vocês ouviram? Eu mexi aqui, ó. Acho que é o seu, Tati. Mas vai de boa, vai indo aí. Eu posso tentar ir sem. Tá bom. Não, vai assim. Outra coisa que tá escrito lá. Com sofrimento você se alimentará dela, né? Da terra, todos os dias de sua vida. Ou seja, ele relaciona trabalho a sofrimento. E aí depois Deus manda embora e fala que ele vai ter que cultivar o solo e viver do próprio suor. Então, o trabalho está relacionado a sofrimento no Gênesis. Punição. Uhum. Agora eu queria falar um pouquinho sobre um texto da professora Marilena Chauí, daquela coleção antiga que tem muito nos sebos, O que é ideologia. O livrinho dela é O que é ideologia, foi escrito em 1981, se eu não me engano. Esse a coleção Primeiros Passos, né? Coleção Primeiros Passos, É de 81, dá uma chance, não sei se é 80 ou 81, me esqueci. E eu queria falar um pouco sobre o capítulo 1 e o 82? 2? 80. Tá sem áudio aí, Gustavo. 80. 1980. Textinho aí de 40 anos, né? Meu Deus. E ela, para explicar o conceito de ideologia, ela vai pegar o exemplo da concepção metafísica do homem e da natureza na Grécia Antiga, e depois no período medieval, vai passar rapidamente, e depois ela vai pegar lá no período moderno. Como exemplo. Isso é o capítulo 2 do livro, são os exemplos de como uma teoria de explicação do mundo é o reflexo das relações sociais que acontecem, né, historicamente, politicamente. Essa é a linha que ela vai seguir. E como ela usa a oposição homem e natureza no século XVII, a usa da metafísica de Aristóteles, ela pega como exemplo o trabalho.
E é isso que me interessa nesse texto dela. Por isso eu vou ter que explicar rapidamente sobre o que ela trata em relação ao trabalho e depois eu falo sobre o conceito de ideologia que perpassa por trás de tudo isso, já que o meu interesse é o trabalho. Beleza? Beleza. Então, olha só. Ela vai pegar a metafísica aristotélica e vai dizer que a metafísica aristotélica tem a intenção de explicar a realidade, né? Como acontece a mudança, o movimento na realidade. Mas, por Aristóteles, conhecer alguma coisa é conhecer pelas causas. E, para isso, ele faz uma teoria. Eu vou começar a cronometrar aqui meu tempinho. Relaxa. E, para isso, ele faz uma teoria chamada a teoria das 4 causas. Então, para Aristóteles, para explicar, para se conhecer a realidade, ou se conhecer qualquer objeto que você queira pegar, você precisa se perguntar pelas causas. E elas são 4. A causa material, que diz do que uma coisa é feita, mármore, bronze, ouro, madeira. A causa formal, que diz a essência de uma coisa, por exemplo, se é uma estátua. A causa formal vai dizer se a estátua é de uma deusa, de um leão ou de um soldado. É o que a coisa é, a causa formal. A causa eficiente, quem fez aquilo, que é o artesão, no caso, o escultor. Se for uma estátua, é o escultor. Se for um pão, é o padeiro, que é a causa eficiente. E a causa final, qual a finalidade? Por que aquele determinado objeto, aquela determinada coisa existe? Então, ela vai dizer assim, que essas causas elas são hierarquizadas. A causa material e a eficiente, elas são consideradas inferiores, e a causa final e formal são superiores. A causa eficiente e a material, elas são as que se transformam. Uma estátua de uma deusa pode muito bem ser feita de mármore ou de bronze, não pode? Uhum. Então, não altera que aquela coisa é uma estátua de uma deusa. E o artesão, o escultor também pode ser o José quanto o João, não faz diferença. Já a causa final, a finalidade, para que se faz uma estátua de uma deusa? Para honrar, né? Para cultuar os deuses, a estátua de um soldado, cultivar a coragem da bravura daqueles que foram para a guerra. A finalidade é importante e a forma dela, que diz o que ela é, o formato dela é importante. Da causa material e da causa eficiente, que são as mais inferiores, a eficiente é considerada a mais inferior de todas. Então, ela fala para a gente prestar atenção nisso. Porque se a gente levar isso para o lado da ação humana, o que vai acontecer? Ela vai pegar e vai transpor isso para a ação humana. Na ação humana, a gente tem dois termos também gregos. Poiesis e praxis. Poiesis é a atividade técnica. Lembra da causa eficiente, que é quem transforma a natureza, quem pega o bloco de mármore e esculpe? A causa eficiente. Então, a poiesis é a atividade técnica. É ligado, então, à causa eficiente. E a praxis é a atividade política de alguma coisa, ética e política. E tem ligação com a liberdade, com a causa final. Por que se faz alguma coisa? Então, ela vai depois jogar esses termos assim, um contra o outro. Quem vai fazer a poiesis? E quem vai fazer a praxis? Uhum. Na estrutura social. São classes distintas. São classes distintas. A gente sabe que a sociedade grega era uma sociedade escravagista. Sim. Quem vai ficar com a causa eficiente vai ser o escravo, e quem vai ficar com a causa da praxis, a política e a ética, vai ser o cidadão, que vai ser aquele que... Pode falar. Isso significa que o trabalho material ele já está colocando como em condição inferior na metafísica aristotélica. Isso, mas segundo a Marilena Chauí, ela está fazendo uma leitura, né, marxista da metafísica aristotélica. Ela está falando assim que às vezes quem cria essas teorias, no caso foi o Aristóteles, acha que está criando ideias que são universais e verdadeiras para todas as pessoas de todas as épocas, né? Com as 4 causas, ele quer explicar todos os objetos, as causas de todas as coisas. E ele não percebe que o que ele está criando ali é o reflexo da estrutura em que ele vive, da estrutura social em que ele vive, que é uma sociedade que é dividida entre cidadãos e entre escravos. Então, a ideologia... Quer dizer, se o escravo fosse a pessoa responsável por teorizar o mundo, ele não colocaria, obviamente, o seu trabalho como inferior na sua metafísica, né?
Com certeza, ia ser o mais importante, porque quem trabalha sabe como cansa, como é difícil, né? Tá todo dia ali. Mas isso é muito engraçado, assim, rapidamente. Não, por favor. Parar eu lembrei do filósofo, parar o cronômetro. Eu lembrei do filósofo rei, do Platão, né? Claro que é o filósofo rei, né? Porque ele é filósofo, né? Se ele fosse engenheiro... O Aristóteles, quando ele vai fazer a divisão das ciências, ele vai fazer justamente isso. Porque a metafísica é a ciência mais alta de todas. Porque justamente por ser a mais abstrata, a mais longe do mundo, a mais difícil de dar exemplos. Quanto mais próximo, por exemplo, para o Aristóteles, um engenheiro, um médico, vamos pegar um exemplo de um médico que é uma profissão muito valorizada hoje em dia. Ainda mais agora, né? Por causa da pandemia, mas antes. Sei lá, estão desvalorizando o médico agora, Tati. Coitados, não, mas assim, antes. Estão falando que os médicos estão matando as pessoas agora. Que é isso, meu Deus. Para o Aristóteles, um médico, por ele tocar, ele precisa tocar no paciente, não precisa? Só por ele precisar tocar no mundo, na matéria, a ciência dele já é inferior. E a metafísica, por ser abstrata, né? E ele vai dizer isso. O filósofo, ele vai precisar de alguém para fazer o trabalho braçal, para ele ficar parado pensando nas coisas. Ele vai falar, não, precisa desse ócio. Precisa, um filósofo precisa parar. Alguém vai ter que fazer por ele, né? Provavelmente a filosofia só surgiu porque a Grécia era uma sociedade escravagista. Talvez ela não surgiria se ela não fosse, se as pessoas tivessem que botar a mão na massa de verdade, né? Se todo mundo tivesse que botar a mão na massa e não tivesse alguma classe de privilegiados, assim. Mas voltando, na Idade Média, a teoria aristotélica vai reaparecer. Por que ela vai reaparecer? Como é a estrutura do trabalho da Idade Média? O feudal, você tem uma relação de vassalagem entre o camponês, o senhor feudal, os cavaleiros e o poder do rei, inclusive, ele é determinado pela vassalagem, aquela questão de vassalar os nobres são vassalos do rei, e se os camponeses são vassalos dos nobres, logo são também vassalos do rei. Aquela história de que o vassalo do meu vassalo é o meu vassalo. Principalmente na França, né? É característico da França esse sistema. E isso é interessante, que a mesma teoria metafísica vai ser ressuscitada para explicar a realidade como um todo, porque também vai refletir essas estruturas sociais, né, de servidão, do senhor feudal e do servo na gleba. Inclusive, eu queria falar um pouco sobre... Eu vi um teólogo falando isso uma vez, hoje eu estou super teológica, né? Um teólogo falando, mas eu não posso provar de onde ele tirou isso, mas eu achei interessante. Ele falou da questão do suicídio na Idade Média. Ele diz assim que na Idade Média as pessoas trabalhavam servos, né? Eles trabalhavam tanto, que as pessoas faziam muito suicídio coletivo. Elas se juntavam dentro de uma casa e elas se matavam em grupo, sabe? E aí foi quando começou a criminalização do suicídio, que começaram a dizer que os suicidas não iam mais para o céu, iam para o inferno, porque estava começando a faltar mão de obra. E quando um nobre se suicidava para se livrar de uma doença, ou porque ele fez alguma coisa horrível, ou porque ele estava muito triste, aquilo era visto como um ato de coragem. Não, ele fez o melhor, é difícil, era uma coisa nobre, sabe? Era uma coisa que era de admirar. Mas o pobre, o servo, se ele se matasse, ele ia para o inferno, porque era pecado. Diz que não podia tirar pela porta, tinha que quebrar a janela, assim, porque não era digno nem de ser tirado o corpo pela porta. Uma coisa que eu acho importante ressaltar nessa questão, porque é cheio de anarcocapitalista, né, entre aspas, isso não existe fora da internet, mas como isso vai para a internet, é importante colocar. A relação de senhor feudal e camponês não era de patrão e empregado. O servo, ele estava preso à terra e ele oferecia seus tributos ao senhor feudal, mas ele tinha a posse da terra, de uma determinada parte da terra, que eram os mansos, né? Você tinha os mansos servis, e dentro desses mansos você tinha os pedaços de terra das famílias, que eram pequenos, e eles trabalhariam durante parte da semana nas suas terras e durante o resto da semana na terra do
senhor feudal, que era o manso senhorial. Nesse contexto, você tinha uma troca de obrigações. O senhor feudal cuidava do camponês em tempos de fome, nem sempre, claro, e o camponês trabalhava na terra do senhor feudal semanalmente e, em tempos de guerra, lutava pelo senhor feudal. Ou seja, os exércitos medievais eles não tinham um nível armamentista igual. Hoje você tem todos os soldados usando as mesmas armas, por exemplo. Na Idade Média você tinha um cavaleiro de armadura completa, você tinha outro usando foice, que era um camponês que tinha que ir para a guerra para defender o seu senhor feudal. Ou seja, a ideia de exército que nós temos hoje não é a ideia de exército que se tinha na Idade Média, por exemplo. E dentro do feudo, você tinha elementos de uso coletivo, como as florestas eram de uso coletivo. Você entrava na floresta, caçava, você tirava da floresta carvão, madeira para fogueira, em épocas de frio, e os estábulos. Os estábulos eram usados por todos, e você pagava uma taxa pelo uso do estábulo, para colocar seus cavalos, vaca, que se comia bem menos carne do que no nosso tempo, então estava sempre cheio o estábulo, para tirar leite, transporte, essas coisas. Ou seja, as relações capitalistas de trabalho, de emprego, não existiam naquela época. Existia uma semente disso nos burgos, uma semente bem longe de germinar. Você via dava para fazer alguns paralelos aqui e ali das relações de trabalho capitalista dentro dos burgos. Mas no campo, que era onde mais de 90% da população vivia, você tinha relações mais próximas do escravismo romano transformado em servidão do que das relações de trabalho capitalistas. Eu vou só continuar, então. O que acontece, a Marilena, né? Ela continua. O que acontece? Ela relaciona, então, o servo e o escravo como causa eficiente. Por isso que essa teoria de explicação da realidade se encaixa ali. Eles são causa eficiente, a causa mais inferior, então o servo e o escravo são mais inferiores na hierarquia e justifica o trabalho deles. E o senhor feudal e o cidadão livre, como dono de escravos, se justifica como causa final, como o senhor da praxis, que faz as coisas porque tem liberdade, né? Ele não se diferencia do que ele faz, ele é livre. Ela pega depois essa teoria da causalidade e vê o que aconteceu com ela no século XVII, depois da Revolução Científica, né? Ela cita Galileu, Bacon e Descartes e fala que das 4 causas elas foram transformadas em 2. Agora a gente aqui só tem a final e a eficiente. A causa eficiente vai ser relacionada à natureza. Eles mecanizam a natureza. A natureza segue leis mecânicas e necessárias. Então é a causa eficiente. E não tem mais causa final na natureza. Isso é muito importante para depois fazer o estudo do corpo humano, né? Para tirar a finalidade aristotélica da natureza, é muito importante. Só que onde vai parar essa finalidade? Vai parar na ação voluntária e livre dos homens e de Deus. Deus e os homens são livres. E a natureza, ela age de forma necessária. Então, a natureza é mecânica e age de um jeito só, e os homens são livres e podem escolher suas ações. Ela vai dizer assim que aqui é a primeira oposição que se faz entre homem versus natureza. Enquanto na Grécia a filosofia era contemplação, aqui o homem de excelência vai ser aquele homem que, por deliberação, né, própria, por liberdade, vai escolher transformar a natureza. O homem livre, né? Vai escolher transformar a natureza, que segue lá suas causas necessárias, cabe a nós estudar e descobrir quais são essas causas. Então, ela primeiro apresenta essa oposição entre homem e natureza, e ela fala que é muito importante o estudo do corpo humano aqui, porque o estudo de anatomia e fisiologia do século XVII, como é o nome do homem lá que estudava? Esqueci. Meu Deus, sei não. Aquele homem que estudava o sangue, a circulação sanguínea, até o Descartes tem, né, no discurso do método, ele tem uma parte do livro que ele fala sobre o coração e tal. Então, agora, o corpo humano é uma máquina. O corpo humano segue leis necessárias. O corpo humano faz parte da natureza. E a gente vai ter um espírito. O espírito, ele tem liberdade, ele delibera. O espírito vai ser superior, o espírito ou a alma é superior ao corpo.
Então, eu já tenho essa dicotomia homem e natureza, eu tenho essa dicotomia agora corpo e alma, e mente. Então, eu tenho a dualidade. Deus e o homem deliberando, sendo livre, e escolhendo comandar esse corpo, que é como se fosse um autômato, né? Mandando esse corpo fazer coisas, dando essa ordem. Então, o homem dessa época, ele faz com que seu corpo, atuando mecanicamente, sirva a fins escolhidos por sua vontade. Isso falando do homem que é livre, tá? O homem de excelência do século XVII. O homem livre é um ser universal, olha só, quando fala de ideologia. O homem livre é, portanto, um ser universal. Sempre existiu e sempre existirá. E se caracteriza pela união de um corpo mecânico e de uma vontade finalista. A excelência desse homem vai estar em estudar filosofia, ciência e ética. Só que agora a filosofia e a ciência não é mais contemplação, é modificação da realidade. Vontade está ligada à alma, hein? Vontade está ligada à alma. A alma que é livre para escolher. A gente pode ser de um jeito ou de outro, dependendo do que a gente escolher. É mais ou menos isso que ela fala, né? Uhum. Então, a excelência do homem livre é o seu poder transformador e dominador, naquela atividade na qual sua vontade subordina seu corpo para obter um certo fim, ou seja, o trabalho. Aqui vai começar a ter uma valorização do trabalho novamente. Para o cidadão grego era uma desonra trabalhar, para um senhor medieval era uma desonra trabalhar. Mas agora esse trabalho ele vai ser visto como um fruto de uma escolha livre. Então ele vai começar a ser valorizado. Da desqualificação vai ser a valorização. Então nessa nova formação social, nessa nova sociedade, a pessoa não é mais valorizada por causa do seu sangue, da sua linhagem ou da sua família, mas é por ter adquirido poder econômico e por trabalhar e por seu esforço pessoal e sua capacidade, ela fazer sua própria poupança. Esse vai ser o valor, porque é tudo fruto da liberdade. Ela escolheu trabalhar, ela trabalhou, ela juntou dinheiro e ela escolhe reinvestir esse dinheiro, né, uma poupança, no seu próprio trabalho. E aí surge a figura do burguês. Principalmente na ética protestante, a figura do burguês vai ser muito elogiada, né? O esforço pessoal perante Deus, o esforço para trabalhar, né? Então, o indivíduo moderno é quem? É um homem honesto que trabalha, poupa, investe sua poupança no trabalho. Trabalhar, poupar, investir para que a sua riqueza se multiplique. Só que aqui a gente está falando do burguês. Quem o burguês vai entregar? Quem o burguês vai empregar? Ele vai empregar o que ela chamou de moderno trabalhador livre. Né? E aí aqui ela já está citando Marx. O moderno trabalhador livre ele já não aparece como meio de produção, porque o escravo e o servo eles eram meio de produção. Eles já não possuem o seu próprio meio de produção, como o lavrador, né, que trabalhava na sua própria terra. O regime do capital ele vai separar o trabalhador e as propriedades das condições de realização do seu trabalho. Ele vai ter que ser um assalariado agora. Para ele poder trabalhar, ele vai ter que trabalhar na terra de alguém, na fábrica de alguém, ele não tem mais nas mãos o fruto do seu trabalho. Já estou terminando, eu juro, meu Deus do céu. Isso acontece de forma brutal, inclusive. Na Inglaterra, que é o primeiro país capitalista, onde acontece a Revolução Industrial, séculos antes você teve os cercamentos. Começam a prosperar em Manchester, Londres, oficinas de tecelagem, oficinas, não eram indústrias. E o regime de trabalho, o Edward Thompson, no livro Costumes em Comum, ele vai falar sobre isso. O próprio regime de trabalho capitalista não estava estabelecido, tanto é que os próprios donos dessas oficinas abriam e fechavam a hora que eles queriam, iam beber, não tinha aquela ideia de trabalho. Você estava ali no meio termo entre a ideia de trabalho medieval e a ideia de trabalho no capitalismo, que é o lucro. Muitos senhores feudais passaram a ver mais vantagem em vender algodão para essas oficinas ascendentes do que em manter aquele sistema feudal. Então, começaram a ser forçadas leis no parlamento de cercamento, em que começou a se criar uma nova ideia de propriedade.
não a ideia da terra como provedora da vida, de onde a gente tira a subsistência, mas a ideia da terra como propriedade, algo a ser vendido e comprado. Então você passa a ter famílias de camponeses expulsas dos feudos, os feudos cercados e lotados com ovelhas para tirar a lã, né, para mandar para essas fábricas de tecelagem, para fazer roupas de lã naturalmente. Inclusive, você tinha rebeliões, camponeses encaivecidos que invadiam e matavam as coitadas das ovelhas. Né? Mas essas pessoas ficam nos campos, nas estradas, levam suas ferramentas, as cidades começam a inchar. E tem uma coisa muito interessante. Esses camponeses, com suas ferramentas, preferiam trabalhar sazonalmente. Ou seja, eles queriam esperar que chegasse a época da colheita e fossem trabalhar e tivessem um dinheiro para passar o resto do ano, do que trabalhar nas oficinas. Então, a burguesia ascendente faz pressão no parlamento e acontece o quê? Lei de vadiagem. É proibido não estar trabalhando. Você é vadio se você não fizer isso. Então, os camponeses são obrigados a irem para as fábricas dessa forma. Então, é extremamente... Acho que eu vou ter que ficar segurar aqui falando. Segura. Ó, dá esse... Criança surge, desaparece. Vai. Pronto. Então, você tem esse processo de lei de vadiagem e as pessoas são obrigadas a irem para as fábricas. Então, as fábricas começam a inchar nesse momento, a crescer, e a Revolução Industrial é impulsionada por esse processo. E, claro, também o ouro vindo da escravidão no Brasil, né, que encheu a Inglaterra de ouro, possibilitou o câmbio lá, uma série de inovações na Inglaterra que permitiram criar um espaço para a Revolução Industrial. Mas foi um processo brutal esse que aconteceu. O aburguesamento da sociedade na Inglaterra foi de uma brutalidade tremenda. O Karl Marx fala no Capital, na parte mais histórica do Capital, que casas de camponeses que se negavam a sair de suas terras, essas casas eram queimadas com eles dentro, com o camponês dentro. Ou seja, era um processo brutal. Os liberais dizem absurdos, como se o aparecimento do capitalismo fosse algo totalmente consensual entre as classes, como se a coisa fosse acontecer naturalmente, mas não. A propriedade privada não é algo natural. A propriedade privada só é garantida mediante a força, mediante a arbitrariedade. Ela não é algo natural. Ela, na verdade, a humanidade tem mais de 10 mil anos de história, de civilização, por assim dizer, sociedade organizada, e só em 500 desses mais de 10 mil anos a gente tem esse tipo de propriedade privada que a gente conhece, que se universalizou no sistema capitalista, no regime capitalista. Nossa, muito louco. Você tem mais coisas, Tati, ainda, né? Não, era só para concluir mesmo, que agora a gente tem esses dois lados, o burguês e o trabalhador. O burguês, então, continua sendo aquela causa final, o homem livre que age, né, que faz negócios porque ele quer, porque ele precisa alcançar algum objetivo, por seu mérito pessoal. E a gente tem o trabalhador que vai ficar mais ligado à natureza, a uma máquina, alguém que trabalha porque é necessário. Então, a gente tem essas duas, o trabalho que é espiritual e o trabalho que é mecânico e corpóreo. E tem a coisa, nessa época também tem a coisa do trabalho infantil na Inglaterra, não tem? Que era também bem pesado, né? As crianças trabalhando o tempo todo. Nossa, ganhava bem pouquinho, né? E acabava que boa parte das pessoas que trabalhavam nas fábricas eram crianças, até mais do que homens adultos. E isso incentivou, inclusive, as leis contra o trabalho infantil. Porque os trabalhadores pressionavam contra o trabalho infantil não por questões humanitárias, mas porque eles estavam tendo seu emprego roubado por crianças. Sim. Ou seja, né, a conjuntura às vezes impulsiona pautas progressistas. Não é necessariamente humanitarismo, infelizmente, né? Quem dera a humanidade fosse formada por pessoas boas que colocassem a mão na consciência. Né? E como que a gente faz isso, Ed, sem paralisar, né? Porque a gente sabe que Pois é verdade. Ó, tá faltando aqui 5 minutos, então eu acho que você concluiu. Já posso falar? Pode concluir. Aproveita esse 5 minutos.
Então, para o burguês, o trabalho é visto como a expressão de uma vontade livre e dotada de fins próprios. Não é à toa que essa época é o berço do pensamento liberal, né? E essa fala me lembra muito o que os empresários liberais dizem hoje, né? Isso já tem mais de 300 anos e não sei vocês têm contato com essa galera. Eles dizem que o cara tem uma ideia lá de fazer uma startup, ele coloca as pessoas para trabalharem ganhando, né, no salário mínimo, e ele ainda se acha o máximo, acho que ele está dando oportunidade para as pessoas, que ele está empregando as pessoas, né? E isso não muda quase nada desde o berço do liberalismo até hoje, essa impressão que eu tive. Outra coisa que eu queria só jogar para vocês conversarem, para a gente falar depois, é sobre como as pessoas elas elogiam o trabalho. Tipo, alguém que diz assim, eu trabalho 60 horas por semana, o pessoal da medicina é assim, né? Quem trabalha com saúde é assim, e a pessoa fala isso como se fosse uma coisa assim, não, eu trabalho muito, eu trabalho demais, é um elogio desse trabalho exacerbado. É sempre aquilo de não ter tempo, ninguém tem tempo para nada, porque está sempre trabalhando, mas ao mesmo tempo, essas mesmas pessoas, elas ficam muito felizes quando chega sexta-feira, elas ficam muito felizes quando elas estão de férias, elas viajam e tal, né? Então, eu queria que a gente falasse um pouco dessa, porque é uma aparente contradição, não é, que surge assim no discurso de uma mesma pessoa. E a minha parte era essa, gente. Massa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper a gravação, mando outro link, aí a gente volta com a Suede falando de trabalho em Marx. Beleza? Eu posso fazer depois. A Suede falou sobre a. Você tem tempo ainda um pouquinho, tem 3 minutos e meio aqui, Gustavo. Vai. Ok, é o suficiente. Pelo menos sua falando... pergunta, né? É o suficiente. Não, é só uma observação, porque a Suede estava falando do capitalismo, o surgimento do capitalismo, né, na Inglaterra, e eu lembrei dos filósofos ingleses, né? Principalmente o John Locke, né, que defendia a propriedade privada, etc. Né? E eu lembrei de uma passagem até de um livro, de um manual de filosofia, né, da própria Marilena Chauí, que a Tati está comentando, né, que ela diz que a burguesia se vê inteiramente legitimada, né, perante a realeza, a nobreza, e ela surge como superior a elas, eu estou lendo, tá? Uma vez que o burguês acredita que é proprietário graças a seu próprio trabalho, enquanto reis e nobres são parasitas da sociedade. Quer dizer, ele legitima seu poder até com o próprio Deus, né? Isso é engraçado, é uma... A ética protestante, né? É uma retomada, assim, com base na própria religião, eles se justificam superiores a outras classes. E o mais legal não é legal. O mais curioso disso, né, é que eles colocam, né, como Deus fez todos nós, né, Deus criou a gente em igualdade, somos todos seres iguais, filhos de Deus. Se eu trabalho mais e consigo ganhar mais dinheiro, é que eu sou superior ao pobre. Você foi abençoado. O pobre é responsável pela sua pobreza, né? Eu não tenho nada a ver com isso, né? Então, o modo como era distorcido novamente essa interpretação de classe, né? De novo, com base na religião, é curioso. O John Locke tinha escravo, né? Ele era não só tinha escravo, ele era acionista da empresa. Nossa. Eles sempre são acionistas. Beleza. Então, pessoal, estou aqui hoje para falar sobre o conceito do trabalho em Marx, né? Primeiro de tudo, o Marx, para o Karl Marx, existe uma diferença muito clara entre trabalho e emprego. Trabalho é um elemento ontológico da humanidade. É o que define o ser humano enquanto ser humano. O ser humano existe enquanto gênero, enquanto uma generidade, humanidade, enquanto individualidade. Existe Suede, existe Fernanda, existe Gustavo, existe Tatiana. Mas nós somos humanos. Nós somos indivíduos humanos. Então, os seres humanos saem da natureza, né? Viviam em natureza milhões de anos atrás, como uma espécie muda. O Lukács, que é um dos principais intérpretes do Marx, ele diz que as espécies animais elas são mudas.
Em que sentido? Como assim? Uma ave, ela não tem escolha. Chega a determinada época do ano, ela tem que migrar para se reproduzir. Ela não tem escolha, é instintivo. Nenhuma ave, até o presente dia, escolheu e disse, não, quer saber, não vou migrar não, vou ficar por aqui mesmo. Não, nenhuma ave nunca fez isso. Formigas idem, onças idem, leões, cachorros, chega a época do cio, eles não se seguram, não são como nós humanos, né? E o que faz o ser humano tornar-se diferente dos outros animais? O que torna o ser humano único? É porque ele é um ser que pensa, porque o ser humano é um animal político? Não. Para o Karl Marx existe algo muito mais elementar, muito mais essencial. Porque o Karl Marx é de tradição hegeliana. E uma das principais características da filosofia do Hegel, apesar de eu não ter uma grande leitura de Hegel, mas nos livros do Marx ele fala disso, é não pensar apenas as dualidades, pensar as contradições internas dessas dualidades e mais, o que possibilita essas dualidades. Essas dualidades, esses conflitos, essas dualidades que são contraditórias em si, elas se dão dentro de um horizonte de possibilidades que como é que eu posso dizer, possibilita historicamente. Então, para o Marx, o ser humano ser um animal político foi possibilitado por uma conjuntura maior e mais essencial. O ser humano é político porque muito antes o ser humano trabalha. E o que é trabalho em Marx? É a capacidade de transformar a natureza. E para Karl Marx, trabalhar é transformar a natureza. A capacidade humana de olhar para uma árvore e, através de um pensamento teleológico, pensar, essa árvore podia ser uma cadeira. Eu posso quebrar essa árvore, posso cortar essa árvore, eu posso serrar ela até ela tomar a forma de uma cadeira. E ela deixa de ser uma árvore e passa a ser uma cadeira. Né? Talvez por isso que a Marilena Chauí vai lá no Aristóteles, Tati. Isso aí tá sem áudio, Tati. É bem isso, as 4 causas, né? A causa eficiente, a causa material e a causa eficiente, né? Exatamente. Mas para o Karl Marx, o ser humano, ele é inerentemente, ele é humano porque trabalha. E o trabalho, para o Marx, não é, eu vou botar um fone de ouvido e atender telemarketing. Não, eu vou para um balcão de loja, isso é emprego. Trabalho para o Marx é a capacidade humana de olhar para um pedaço de metal bruto e dizer, isso aqui vai virar um portão. Isso aqui, em algum momento, vai ser um portão de uma casa. A capacidade do arquiteto de imaginar algo que não existe ainda, num papel, uma casa que não existe ainda, e conseguir os materiais para isso, e transformar esses materiais, essa matéria-prima, em uma casa, com suas partes constitutivas. Isso é trabalho para o Karl Marx. Então, a humanidade perde a sua mudez, ela deixa de ser muda enquanto espécie, quando passa a transformar a natureza. Um afastamento da barreira natural. Essa barreira natural, a gente afasta ela, enquanto humanidade, mas ela não some. Por quê? Porque não há separação, em Karl Marx, não há separação entre o natural e o social. O ser humano é um ser natural, biológico e social. No sentido de que o ser humano ele tem necessidades biológicas, comer, se reproduzir, se proteger do frio, beber água, mas ele consegue realizar essas necessidades. O ser humano é um ser sensível, né? Realizar esse trabalho de conseguir alimento, conseguir meios para matar sua sede, matar suas necessidades de outras formas. Como? Hoje em dia, a gente abre uma torneira e sai água. A gente não tem que procurar um açude com um balde, tirar a água com esse balde e beber. A gente encontrou formas mais cômodas de fazer isso.
Hoje a gente não quer comer carne crua, a gente tem nojo da ideia de carne crua. E milhões de anos atrás, os seres humanos comiam carne crua tranquilamente. Mas hoje a carne tem que ser frita, cozida ou assada. E dependendo do dia. Não, hoje eu estou com vontade de comer frango cozido. Ah, não, vou pedir pelo iFood um churrasco. Ou então fazer o churrasco, né, carne assada. Ou seja, à medida que o ser humano ele trabalha, ele, além de realizar suas necessidades, ele cria novas necessidades, muda a si mesmo também. O ser humano transforma a natureza e se transforma tanto de forma cognitiva, porque desenvolve novas habilidades fisiológicas, como também no campo subjetivo. Por quê? Se antes o ser humano comia carne crua, de repente, uma determinada tribo, num período neolítico, descobre que pode controlar o fogo. E eles descobrem que eles podem fritar aquela carne, assar aquela carne. E, de repente, aquela tribo começa a comer carne assada. E se desenvolve um costume. Agora, eles não querem mais comer carne crua. Agora, a carne tem que ser assada. E eles, além de caçar um animal, partir esse animal, eles agora precisam manter o fogo aceso, ou aprender a criar fogo. Esse é só um exemplo. O ser humano, no processo de transformar a natureza, transforma a si próprio, tanto fisicamente quanto subjetivamente. Então, o trabalho é o elemento ontológico que transforma o ser humano. E é no trabalho que surge a necessidade de organizar a sociedade, surgem os regimes de trabalho, surge a divisão do trabalho. À medida que a sociedade humana se torna mais complexa, principalmente após a Revolução Agrícola, em que você tem a sedentarização das comunidades humanas, cada vez se torna menos, vai cada vez menos se tornando necessário a necessidade de migrar para outros lugares, ser nômade. Os seres humanos se estabelecem no lugar, plantam e ali estabelecem aldeias, fundam cidades. A produção vai demandando menos pessoas, menos indivíduos. Se antes todos plantavam, todos iam para o campo plantar, agora você precisava de 100 pessoas para plantar e os outros 500 daquela aldeia teriam que fazer outras coisas. Proteger aquele lugar, comercializar o excedente com outras aldeias e administrar para que não houvesse caos ali. Porque você tem uma experiência completamente nova na humanidade. Um monte de gente no mesmo lugar, com risco de roubar umas às outras, com risco de matar umas às outras, pessoas que brigam, pessoas que têm conflitos. Quem é que vai administrar esses conflitos? Né? Então, o Estado surge para administrar determinados modos de produção e também para administrar as sociedades. O excedente, porque antes você plantava, caçava e devorava, consumia. Agora começa a sobrar, se produz tanto e começa a sobrar. O que se fazer com esse excedente? Quem vai garantir que o que foi determinado para ser feito com esse excedente vai ser feito? Quem cuida desse excedente? Ele fica sob controle de quem? Então começa a aparecer a imagem dos administradores, né? Dos faraós, dos primeiros faraós, dos primeiros reis. O papel da religião se torna umbilicalmente ligado ao dessas figuras. Por quê? Como a Tati falou, como é que você vai garantir, como é que você vai dizer para as pessoas que aquele cara ele é o escolhido, ele é a pessoa certa para administrar, para estar sobre as outras pessoas, sem a religião? São os sacerdotes que vão dizer, esse cara é filho de um Deus, ele representa um Deus na Terra, ele é o escolhido. Ou então esse determinado indivíduo tem determinada característica física diferente, que o diferencia dos outros, e os sacerdotes atribuem a ele esse papel. Uma série de critérios vão ser usados nas diferentes sociedades. Porém, tudo isso, a política, parte do campo da produção. Você tem diversos regimes de produção através da história.
diferentes regimes de produção nas diferentes sociedades, nas mais diversas sociedades, mas de todos esses surge um Estado, surge um sistema de governo, surge um regime que vai administrar aquilo. E vão surgindo, a política vai surgindo. O Código de Hammurabi surge para administrar uma sociedade babilônica cada vez mais complexa e também uniformizar os domínios que ele estabelece. As guerras vão se tornando cada vez mais complexas por terra. Se antes elas eram pela mera sobrevivência, agora elas são por terra, por tributos, né, para garantir poder político. Vai se tornando tudo cada vez mais complexo, mas toda essa complexidade surge do campo da produção, do campo do trabalho, do regime de produção. Ou seja, é por isso que, para o Karl Marx, o que define o ser humano não é a sua capacidade de pensar politicamente, não é a sua capacidade de racionalizar as coisas. Porque o ser humano racionaliza as coisas porque, primeiro, ele trabalhou para se manter vivo. O ser humano é político porque, em algum momento, ele precisou administrar a produção. E a gente vive hoje uma complexidade extrema dessas coisas, né? Mas tudo isso surgiu da forma mais primitiva, né? No período paleolítico, neolítico, ali na Idade dos Metais, no alvorecer da humanidade, né? Então, o Karl Marx ele é muito claro nisso. O ser humano trabalha, produz, transforma a natureza. Mas, no decorrer da história, com a produção se tornando cada vez mais complexa, o ser humano ele passa a estar estranhado nessa divisão do trabalho. Surgem as classes sociais, né? Surge a luta de classes, em um primeiro momento extremamente difusa. Você tinha o faraó, os sacerdotes, você tinha o exército, os camponeses e os escravos. Hoje em dia a gente tem proletários e burgueses, mas a luta de classes antes era bem mais diversa, bem mais difusa do que é em nossos dias. Então, com a luta de classes, você tem um papel da ideologia, como a Tati falou antes de mim, mais preponderante, para naturalizar esse sistema de dominação, para naturalizar aquele modo de sociabilidade. Nós, no capitalismo, ou a maioria das pessoas no capitalismo, não pode pensar, não, o mundo poderia ser diferente. Não, elas têm que pensar, o mundo foi assim, é assim e vai ser sempre assim. O mundo sempre foi assim. Desde que o mundo é assim. Não, não é assim. Esse regime de trabalho que nós temos, esse regime de governo, essa sociabilidade é histórica e historicamente determinada no tempo, começou e vai terminar em algum momento, nem que seja com a extinção. Eu não sou o tipo de comunista que diz que o socialismo é inevitável. Não, o socialismo ele tem que ser construído, e se ele não for, ele não acontece. Então, ou o capitalismo termina com o socialismo, ou o capitalismo termina com o fim da humanidade. Porque é a isso que ele leva necessariamente, né? A destruição ecológica, a destruição dos ecossistemas vai tornar a vida humana impossível em algum momento. Então, ou com o socialismo, ou com o fim da humanidade, o capitalismo vai terminar. Ou seja, não é natural. E os liberais vivem tentando convencer a gente de que a propriedade privada é um direito natural. E não é. Eles precisaram estabelecer isso como lei, eles precisaram forçar isso para os camponeses na idade moderna, para os camponeses que ainda vinham de um regime feudal. Então, é história. Mas a ideologia cuida para que determinados tipos de sociabilidade sejam naturalizados, para que o faraó seja aceito com uma certa unanimidade como uma figura de poder, né? Com certa oposição, mas mesmo que cinicamente o papel dele seja aceito. Então, a religião entra com esse papel e o ser humano passa a estar alienado do seu trabalho. Ele passa a estranhar a sua própria condição no mundo. Por exemplo, a própria ideia de Deus, ou deuses. Os deuses e o Deus cristão, eles espelham as qualidades e ideais humanos mais altos. Por exemplo, se na sociedade do Israel antigo, extremamente belicosa, ser um guerreiro habilidoso
era uma característica importante, o Deus dos judeus, Yahvé, era um Deus guerreiro. Era o Deus da guerra. Era o Deus dos carros de guerra. Era o Deus que entrega os inimigos na mão dos israelitas. Era o Deus que ajuda nas batalhas. Se, nos nossos dias, ser amoroso, ser caridoso, pensar no próximo é uma característica boa, então Deus ele é aquele que ama a todos, é o Pai eterno, é aquele que cuida, é o ombro amigo, né? Essa imagem de Deus seria completamente, essa imagem de Yahvé, ela seria completamente rechaçada no Israel antigo. Ele é um Deus da guerra, é um Deus duro, é um Deus que bota a ordem na casa, ele que entrega a vitória para os israelitas, né? Ou seja, Deus, ele é uma projeção humana, são as qualidades que os seres humanos têm, né? Alienadas dele através dessa exteriorização que é a religião. Ou seja, o ser humano estranha a si mesmo na figura dos deuses e de Deus. No caso de nós, que vivemos em um país majoritariamente cristão. E a religião é um poderoso elemento ideológico e o mais antigo elemento ideológico que justifica e naturaliza, através de suas manifestações, a dominação de uma classe sobre a outra e determinadas formas de sociabilidade. Claro que você tem manifestações religiosas dissidentes. O Pierre Bourdieu ele vai falar muito sobre isso. Né? As classes subalternas, em momentos-chave, elas criam novas formas de religiosidade para se contrapor à religiosidade dominante. E a própria forma e a própria dominação religiosa, ela cria suas próprias estruturas para excluir a maior parte do povo, para ser mesmo um poder possuído, o entendimento religioso. Mas é um elemento ideológico, surgido também do regime de produção, do regime de trabalho. Precisa garantir uma sociabilidade que surge de um regime de produção. E no capitalismo, as religiões elas também têm esse papel. E você tem um exemplo muito extremo, por exemplo, na teologia da prosperidade das igrejas neopentecostais, que aquilo ali é a ideologia liberal pura, passada para as massas mais pobres, né, para as pessoas mais pobres, mais humildes, para que elas entendam que é normal uma pessoa ter R$1 bilhão. E mais do que normal, é uma bênção essa pessoa ter R$1 bilhão. E as pessoas pobres têm que correr atrás disso, né? Ou seja, garante uma determinada forma de sociabilidade, garante que esse regime que nós vivemos seja naturalizado. Ô, Suede, eu posso te fazer uma pergunta um pouco lá atrás, que você estava falando. Você fez a distinção trabalho e emprego. O trabalho ficou muito claro, beleza. E o emprego, acho que o emprego você nem falou. Sim. O emprego, ele é uma coisa que nós fazemos porque nós precisamos sobreviver. O emprego, ele o emprego tem esse nome porque é um lugar que a gente emprega a nossa força de trabalho. Você precisa sobreviver, você precisa comer, você precisa se alimentar, precisa de um salário, e você vai até um burguês, ou um pequeno burguês, um pequeno dono de loja, não dá para chamar A alienação entra no emprego muito forte aí, né? Tipo assim, o trabalho, ele não é tão alienado, não é alienado, e o emprego talvez seja a coisa alienada. Não, porque o emprego se dá dentro do campo do trabalho. Nós precisamos transformar a natureza para sobreviver. Mas na transformação direta da natureza não tem alienação. Tipo, você vai ali, olha a árvore, olha que aquela árvore pode ser uma cadeira. Ali você não está se estranhando com o objeto que você está fabricando, por exemplo, né? Ou tá? Está também. Eu vou chegar nesse ponto. É uma pergunta muito boa. Então, todos nós seres humanos temos potencialidade, né, de trabalho. Nós temos voz, nós temos músculos, nós temos um corpo. Nós somos preparados para correr, carregar peso, falar e armazenar informação. Então, para sobreviver, você precisa empregar sua força de trabalho. Mas dentro do regime capitalista, você precisa vender ela a um burguês. Então, o emprego é simplesmente um ramo, um campo do mundo do trabalho
em que um proletário vende sua força de trabalho e a emprega para um terceiro lhe pagar um salário. E o trabalho, nós vivemos no sistema que mais aliena o trabalho. Por quê? Pela primeira vez na história, em massa, os trabalhadores não são donos dos meios de produção. Em massa. Na Idade Média, mesmo não tendo poder político, os camponeses eram donos dos meios de produção. Eles tinham a terra, eles tinham o arado, eles tinham a vaca, eles tinham o estábulo. Na Idade Antiga também. Apesar de não terem poder político, eles eram donos dos meios de produção. Havia a contradição era essa. A classe que tinha os meios de produção, ela não tinha poder político. E muitas vezes isso gerava as revoltas e tal, e a luta de classe se dava dessa forma. Nos nossos dias, os trabalhadores não têm os meios de produção. Os meios de produção pertencem aos burgueses. A fábrica pertence ao burguês, a loja pertence ao burguês. Isso vai entrar um pouquinho, talvez, no que eu vou falar ali. Então, nós estranhamos nosso trabalho, tanto porque nós não vemos sentido naquilo, muitas vezes não vemos a função que nós exercemos no todo daquilo, e não nos vemos parte, nem objetivamente e nem subjetivamente. Porque nós não temos o lucro daquilo e não percebemos a utilidade daquilo no todo. E é um trabalho estranhado para nós, alienado, é fetichizado. Né? Nós criamos aquilo, mas não nos reconhecemos naquilo. E até para quem trabalha com a matéria-prima, é a mesma coisa. Por exemplo, digamos que tem uma multinacional de fabricação de móveis, uma multinacional. O cara que extrai a madeira na Indonésia, ele pega essa madeira, coloca dentro do caminhão e essa madeira vai. Ele não sabe para que vai servir essa madeira, ele não sabe o que vai ser feito com ela. Ele só tirou ela. A madeira, tá bom. Exatamente. E ela vai ser fabricada em outro lugar, enviada para outro lugar. O trabalhador não controla a distribuição da sua força de trabalho, ele não controla para o que o seu trabalho é feito. Ele cria aquilo, o trabalho transforma aquilo, o seu trabalho transforma, mas você não se reconhece nele, você não sabe do que será feito dele, você estranha o seu trabalho. Você é alienado do seu trabalho. Um caso emblemático que aconteceu recentemente foi alguns trabalhadores em um país africano, que eu esqueci o nome, mas vocês podem pesquisar na internet depois, eles extraíam cacau e mandavam cacau, enviavam cacau, exportavam cacau para as fábricas do primeiro mundo, dos países desenvolvidos. E eles nunca tinham comido chocolate na vida. Nossa, você falou do cacau e é legal para marcar uma diferença, Suede. Eu estava assistindo um documentário esses dias sobre Cuba e eles foram no lugar que eles falam que fabrica o melhor chocolate do mundo. E aí foram na menina que mexe com o cacau. Aí ela faz todos os processos de colher o cacau, de plantar o cacau até entregar o chocolate pronto. Meu, a menina deu uma aula de história através do cacau, foi um absurdo tão grande. Foi um negócio... E mesmo que não fizesse, em um sistema socialista, os trabalhadores é que fariam os contratos. Eles saberiam para onde estava indo o que eles produziam. Mas no caso do capitalismo, nós não sabemos. Perde-se completamente. Nós somos, exatamente. E você tem esse caso emblemático de exportadores, de extratores de cacau, que não sabiam para onde estava indo o cacau que eles extraíam e nunca tinham comido uma barra de chocolate na vida. Sim. Então, levaram para eles, isso barra também de chocolate. Não se perde mais só no produto, assim, se perde no valor também. É uma Exatamente. coisa... Exatamente. Então, o trabalho, ele é estranhado. Né? O nosso trabalho, ele é retirado de nós vendemos nossa força de trabalho, mas não nos reconhecemos nela. E mais, no capitalismo, que é o regime que mais nos individualiza, por assim dizer, é o regime em que o trabalho é mais socializado. Então, dessa forma, a ideologia também funciona nesse campo. Nós, enquanto pessoas, indivíduos,
nós nos imaginamos como é que eu posso dizer, seres deslocados do todo. Mas, na verdade, nós estamos integrados, muito integrados, em um todo, em uma totalidade. Nós existimos enquanto indivíduos e enquanto generalidade. E se no trabalho nós não reconhecemos o papel desse uso da nossa força de trabalho em um todo, de produção, que vai voltar para a gente em forma de produto, ou que vai para outro lugar, a gente não reconhece, a gente não vê nosso trabalho ali. Isso também acontece com outros campos da sociabilidade. A gente não vê nossa responsabilidade em determinadas coisas, a gente não vê nosso papel enquanto indivíduos na construção disso que a gente chama de sociedade. Isso atrapalha, isso cria um sentimento de concorrência entre nós. Ou seja, a forma como as coisas se dão no mundo do trabalho, elas acabam, de forma horizontal, indo para os outros campos da nossa sociabilidade, né? Então, nós, como pessoas, somos livres, aquela ideia liberal que a Tati falou, somos livres, vendemos nossa força de trabalho, escolhemos, né? Na verdade, são escolhas bastante limitadas, mas querem fazer a gente acreditar que é um mundo de escolhas que o capitalismo permite. Mas a Coca não ou a Pepsi, né? Exatamente. Ou então, diversos tipos de desodorante que pertencem à mesma multinacional, né? Isso acontece também. Então, diversos nós também, né? Exatamente. Nós não conseguimos nos reconhecer enquanto entes criadores da sociedade que nós vivemos. E nem parece que ela sempre teve aí, a gente... Desculpa te interromper. Parece que ela sempre teve aí, que ela é desse jeito e não tem como mudar. E a gente só chegou, né? E a gente tem que se encaixar. Isso é alienação. E a gente vive nossa vida, sem nada a ver. As coisas são assim mesmo. Não... Exatamente. O Karl Marx tem uma frase que eu considero que é um dos melhores conceitos do Marx, né? Que é os homens, com o homem a gente entende história, humanidade, aliás, os homens criam sua história, mas não como querem, mas com as condições que lhes são dadas. Uhum. Ou seja, a nossa sociedade foi criada a partir de determinadas bases, de determinadas condições, e humanos a construíram antes de nós. A gente nasce com o barco andando, mas a gente também constrói essa sociedade, né? Ela foi entregue a nós, historicamente, digamos assim, de um jeito, mas não precisa continuar assim. A gente constrói. Só que a gente constrói com as condições que existem, né? Com a materialidade que existe. A gente não vai fazer coisas surgindo do nada. Existem condições materiais e a gente age dentro dessas condições materiais. Mas nós criamos a nossa história. Não como queremos, mas nós criamos. E nós não temos consciência disso, né? Nós achamos que nós somos indivíduos isolados. Como não. O nosso trabalho está dentro de toda uma cadeia produtiva. O nosso trabalho exerce uma função dentro de algo maior, dentro de uma totalidade, e nós não conseguimos nos perceber porque nós estranhamos nosso trabalho é alienado de nós, e o mesmo se dá com o nosso convívio social. Não conseguimos nos dar conta de que nós somos parte de uma totalidade e que nossas ações elas têm impacto nessa totalidade, né? Então, o Karl Marx ele é um filósofo materialista dialético, né? O que diferencia ele dos materialistas vulgares, né? Que acreditam que as coisas têm que ser entendidas nelas mesmas. Esse apagador tem que ser entendido enquanto um objeto que eu pego e estudo materialmente. Para o Marx, a materialidade das coisas é dialética. A materialidade das coisas se constrói nas relações sociais. A lâmina desse estilete, ela é a lâmina desse estilete porque em algum momento ela foi um metal extraído por determinadas pessoas em algum lugar, e esse lugar tinha relações sociais X, e foi mandado para cá, e foi produzido por determinadas pessoas em relações sociais X. Ou seja, as coisas se constituem de forma relacional, em sociedade. E nós estranhamos a sociedade que nós vivemos, não conseguimos nos ver vivendo em nossa sociedade como parte criadora
dessa sociedade. Mas é isso que nós somos, e é isso que os trabalhadores são. Eles são quem possibilita a reprodução da vida e a reprodução desse sistema. Só que eles não conseguem se aperceber disso. Quem possibilita a continuidade do sistema capitalista, a sua reprodução, são os trabalhadores. E os burgueses só têm seu lucro por causa do trabalho dos proletários. E por que é que os trabalhadores não se apercebem disso? Porque existe a ideologia. E a ideologia é uma força material. Propaganda, novela, mídia, séries da Netflix, escola. A Marilena usa a palavra ocultar. A ideologia, ela oculta, né? Essas relações de opressão, né? De dominação. Uhum. O Lukács usa o termo naturalizar. Ou seja, além de ocultar, ela torna, na cabeça dos trabalhadores em geral, natural. Né? Não, se o patrão está pagando, eu faço. As coisas sempre foram assim. O mundo é assim. O mundo é assim desde que... Exatamente. Ou seja, alienação total, né? Isso é alienação... Falta 1 minuto e 40 aqui. Vamos parar na alienação. Então, vou apressar. Não. Vamos parar na alienação e a gente volta com você falando da alienação. Já foram 40 minutos eu falando aqui. Uma meia hora, mas a gente conversou uns 10. Mas, fica à vontade, fale à vontade, Sueli. Pode falar, tá ótimo. Tá ótimo, a gente tá adorando ouvir. Então, o pedreiro, ele não consegue, no caso, o pedreiro não consegue entender que o trabalho dele é que está dando forma àquela casa, àquele prédio. O trabalho do arquiteto, o trabalho do engenheiro e o do pedreiro é que dão forma àquilo. Eles estão, na cabeça deles, apenas realizando um trabalho pelo qual eles estão sendo pagos por um burguês. E é importante a gente diferenciar isso. Trabalhadores e burguesia. A luta de classes, ela é, dentro do marxismo, hoje, o motor da história. O motor da história não foi sempre a luta de classes, porque o trabalho existe desde antes da luta de classes. A luta de classes é fruto do mundo do trabalho e dos regimes de governo que surgem das contradições da sociedade para organizar. A sociedade não é uma coisa linear, sem contradição. Tudo tem suas contradições internas. Esse é o centro da filosofia do Hegel e é o centro da filosofia marxista. A história é contraditória, a sociedade é contraditória, os seres humanos são contraditórios. Né? As sociedades têm contradições das quais surgem suas negações. As suas negações. Por exemplo, a filosofia socialista, o socialismo, ele é uma coisa que vem negar o capitalismo, mas surge dentro do capitalismo. Se não existisse capitalismo, não existiria socialismo. Ou seja, o socialismo é uma suprassunção do capitalismo. Né? Ele pega o que o capitalismo tem de melhor, que é sua eficiência, sua evolução tecnológica, sua capacidade de produzir. O Karl Marx inicia o Manifesto Comunista com um elogio à sociedade burguesa. Se antes 10 anos eram necessários para construir uma pirâmide, agora um grande prédio é construído em 1 ano, em 6 meses. Né? Isso é uma vitória histórica, é um progresso histórico. O que o marxismo quer é que esses avanços tecnológicos sejam apropriados por seus verdadeiros donos, por aqueles que executam essas transformações, que são os trabalhadores. E, pessoal, a gente, dentro do marxismo, não há essa ideia de que trabalhador é só quem faz trabalho braçal. O engenheiro é trabalhador, o arquiteto é trabalhador, o professor universitário é trabalhador. Não é a remuneração e o tempo livre que dentro do marxismo, isso, né, diz quem é trabalhador e quem é burguês. Você pode ter uma mentalidade de pequeno burguesa por causa de determinado papel que você exerce na sociedade. Por exemplo, professores universitários são muito pequeno burgueses. A gente sabe, a gente vive dentro da academia, eles acham que estão em outro mundo, eles acham que o mundo é de uma determinada forma, a gente tem uma imagem pequeno burguesa do mundo. Mas eles são trabalhadores. Eles vivem de salário. Eles têm que vender sua força de trabalho diariamente. Mas existe uma diferença. Trabalhadores bem remunerados e trabalhadores mal remunerados.
Mas o que determina se você é trabalhador ou não é o seu papel na reprodução do capital. Você vende sua força de trabalho ou você vive de lucros e renda? O cara que vive de renda é o burguês. É o cara que, se ele disser, não vou hoje para a empresa, ele não vai, pronto. E ninguém vai botar falta nele. Ele não vai ter problema, porque ele vive da renda que os trabalhadores geram, né? Eu evito usar termos de comunistas mais radicais do que eu, mas é apropriado. O burguês é um parasita. É basicamente um parasita. Bom, tivemos o filme aí. Aquele filme fala bem isso, né? Os parasitas são os ricos, né? Exatamente. Eles vivem do trabalho dos proletários. E mais, os proletários são roubados, porque eles só ganham por determinada parte de sua jornada. Existe o trabalho necessário e o mais trabalho. Se um trabalhador trabalha 8 horas e ganha R$900 no fim do mês, em 1 hora diária, ele já teria trabalhado o suficiente para totalizar no fim do mês os R$900. Só que o resto das 7 horas, por exemplo, ele trabalha de graça para o burguês. Uhum. Ele tem seu trabalho necessário em 1 hora e o mais trabalho é o que ele trabalha gratuitamente. E desse mais trabalho se tira a mais-valia, né, do burguês, que é de onde sai o lucro do burguês e o capital a ser reinvestido. Capital é valor que gera valor, né? Capital não é dinheiro. Se você entesoura dinheiro, você tem dinheiro entesourado. Capital é quando ele está girando, quando ele é jogado numa especulação e ele volta para você mais valorizado. Então, quer dizer, isso significa que o pequeno burguês, mesmo ganhando bem, né, aquilo não é capital, é salário, ainda assim. Exatamente. Está bem longe disso agora, na verdade. Porque então o cara ganha hoje lá seus 15 conto, como ele não gera mais capital com isso, não é capital. O advogado que ganha 50 mil também, né? É trabalhador. Uhum. Se ele ficar 4 meses parado, ele vai se ferrar. Vai gastar e não tem como ele esse é o problema da classe média. Ela se vê mais próxima da burguesia do que ela realmente é. Ou seja, a classe média ela é uma classe bastante alienada, porque ela não se vê e não quer se ver como trabalhadora. A classe média, hoje, na sociedade capitalista brasileira, se aproxima bastante, digamos assim, do camponês livre do Brasil escravista, que achava que estava em melhor condição do que as pessoas negras escravizadas, sendo que ele também não tinha terra, ele também estava ferrado. E vivia de bico, jornaleiro, como chamavam na época, chamavam de jornaleiro. Uma pessoa que faz bico por jornada, por dia, e não sabe o que vai comer amanhã. Mas ele se achava melhor do que as pessoas negras escravizadas, por sua cor. E também os próprios negros alforriados que tentavam se parecer com brancos. Começavam a se vestir como os brancos e tentavam eles mesmos comprar escravos para si, para serem aceitos pelos brancos, senhores de escravo. Ou seja, devido à ideologia poderosíssima, né, que rege a sociedade, o Slavoj Žižek, né? Eu tenho meus problemas com Žižek, mas ele dá um exemplo muito bom. Ideologia é algo que a gente está comendo o tempo todo. A gente está consumindo o tempo todo ideologia. E um outdoor que a gente vê é ideologia. A gente entra no Google, é ideologia. Então a gente pode dizer que 24 horas por dia a gente anda com ideologia no bolso, celular, com acesso à internet, né? Então, a gente vive na época mais ideológica da história. Eu estava lendo um texto do Foucault, o Microfísica do Poder, né? E ele fala que ele evita usar o termo ideologia, né? Não é nenhuma pergunta, nada. Ele evita porque ele fala que quando você fala de uma ideologia, né, isso é uma ideologia, você pressupõe a existência de algo verdadeiro, né? Então, quer dizer, o conceito de ideologia pressupõe-se a existência de algo real, né? Mas é claro que a gente sabe que o Foucault tem
suas críticas a Marx e tal. Mas aí, só para levantar isso, a gente pode falar de diversas ideologias, entende? Sim. A ideologia burguesa, existe, por exemplo, uma ideologia do proletariado, ou, por exemplo, né, o atual presidente fica falando, essa ideologia esquerdista, como se o discurso dele não fosse ideológico, né? Ideológico. O discurso do presidente é ideológico. Ele fala, não, ideologia... Porque, pelo que vocês estão falando, né, ideologia é um conjunto de ideias falsas, né? Isso que a gente acaba também propagando. Mas existem diversas ideologias, a ideologia do trabalhador, a ideologia... O Foucault, ele tem seus problemas com o Marx e, principalmente, ele tem uma leitura, eu acho que vinda do estruturalismo do Althusser, né, do Marx. Então tem esse problema. O Althusser ele não é muito popular entre os marxistas, né? Os marxistas criticam muito o anti-humanismo do Althusser, a forma como ele mata a dialética nos livros dele. Então, o Foucault... Mas eu só coloco o Foucault, desculpa, mas eu só coloquei o Foucault assim porque existe uma verdade, né? Assim, um núcleo, isso é verdadeiro. O socialismo está atrás de uma sociedade verdadeira, justa, entende isso? Ele está... A verdade é algo que a gente faz por aproximação, né? A verdade não é uma coisa que a gente segura nas nossas mãos. A gente pode estar mais próximo ou mais distante dela, né? É isso que o Karl Marx pensa, é isso que os marxistas em geral pensam, né? Que a gente pode se aproximar da verdade. A verdade, a gente se aproxima dela, a gente não pega ela em nossas mãos. E a ideologia, ela é algo interessante. O verdadeiro pode ser ideologia. E o que é verdade não é necessariamente o verdadeiro para uma determinada sociedade. Quem trabalha muito com isso é o Lukács, quando ele fala de religião, né? E para isso o Lukács usa muito os textos dos manuscritos econômicos filosóficos, do Marx e tal. Por exemplo, Galileu, ele viu lá que a Terra ela não era o centro do universo, que a Terra girava em torno do Sol. Era verdade, ou mais próximo da verdade, né? Ele não tinha visto, ele não tinha analisado, mas era o mais próximo da verdade ali naquele momento. E próximo da verdade, porque foi inclusive revisado depois. O Einstein aperfeiçoou. Então, aquela não era a verdade absoluta, possuída, era uma aproximação. E a igreja perseguiu o Galileu, encarcerou e proibiu ele de falar sobre isso, porque não era o verdadeiro para aquela sociedade. Não estava dentro do campo do que é ideológico, né, ideologicamente verdadeiro para aquela sociedade. E mesmo o método científico é ideologizado, porque foi a eugenia no século XIX, né? Uma série de cientistas, entre aspas, pegando um pseudo-método darwinista para dizer que uma raça humana, uma determinada etnia, era superior à outra, geneticamente. E pegando para si o nome da ciência, pegando para si o nome do Charles Darwin, se autoproclamando darwinistas sociais, né? Ou seja, a ciência ela é também ideologizada, né? E sim, a ideologia dentro do Lukács e para um Marx mais tardio, a ideologia é o que naturaliza as relações de uma sociedade. Então, sim, em uma sociedade socialista, você teria ideologia socialista, né? A ideologia socialista, ela precisa vencer a ideologia burguesa, porque ela precisa naturalizar as relações dentro da sociedade socialista. Por quê? Os trabalhadores viveram durante toda a vida no capitalismo. Eles entram dentro da sociedade socialista, eles precisam aprender que aquela sociedade socialista ela é mais justa, ela é mais correta, como você falou, né? Ela é mais racional, ela permite melhores condições para os trabalhadores. E ela precisa ser construída. Os trabalhadores precisam ser convencidos disso. E você faz isso através de sistema educacional, você vai mudar os currículos escolares,
você vai mudar a forma como as propagandas são vinculadas. Tudo isso é ideologia, né? Ou seja, ideologia é a forma de normatizar determinadas relações sociais, né? Quer dizer, Mas, desculpe, continue. dentro da sociedade capitalista, a ideologia ela serve para convencer o montante da sociedade, a totalidade da sociedade, que os interesses da classe burguesa são os interesses de toda a sociedade. Na sociedade socialista, essa relação se inverteria, né? A sociedade socialista, a ideologia proletária, a ciência do proletariado, ela tentaria, ela imporia, né, e de forma violenta, o Lenin fala em ditadura do proletariado, né, que a gente vive na ditadura da burguesia, hoje em dia. As ideias proletárias, o modo de vida do proletariado, as ideias socialistas, elas deveriam ser as ideias de toda a sociedade. Ou seja, as discussões sobre ideologia, elas são bastante complexas, por assim dizer, né? Você tem, dentro do marxismo, diversas escolas que pensam isso de formas diferentes. E eu estou falando aqui a partir do ponto de vista do Marx, né? Mas, sim, eu, como uma pessoa socialista, penso que a sociedade socialista representaria mais os interesses do proletariado. Ela não seria a verdade, ela não seria a verdade absoluta. Mas ela mais justa, né? Ela seria mais justa, teria mais justiça social, acho que sem dúvida, né? Uhum. Ela representaria mais, na prática, a classe proletária. Ia ser melhor para a maioria, seria mais ou menos. Uhum. Você fala de uma ditadura burguesa, que nós vivemos numa ditadura burguesa, né? Quando a gente fala de uma ditadura, né, claro que a gente pensa naquela coerção, né, uma coerção física, etc. Então quer dizer que a gente não sente, porque os neoliberais ou até mesmo os conservadores falam, não vivemos numa ditadura, nós somos seres livres, né? Quer dizer, nós somos supostamente livres, porque nós não sentimos a coerção dessa ditadura burguesa, e o responsável para nós não sentirmos isso é a ideologia. É a ideologia, ela oculta, isso, né? É legal também falar disso no estado de vigilância China e Estados Unidos, por exemplo. Não sei se a Suede considera a China um país comunista. Você considera a China um país comunista, Suede? Não considero a China um país socialista. Beleza. Mas se faz uma crítica muito grande ao Estado chinês por ele vigiar, por ele ser muito vigilante. E não se faz ao Estado americano, por exemplo. Eu acredito que a China está em estado de regressão ao capitalismo. Essa é a posição do meu partido, inclusive. Estado de regressão ao capitalismo? De volta ao capitalismo. Tá. Ela está saindo da experiência socialista para de volta ao capitalismo. Mas eu acredito que um chinês vive melhor que um brasileiro e melhor do que um estadunidense. O que eu estava falando é mais ou menos assim, o chinês, ele se critica muito a China, nesse caso está a ideologia embutida, porque ela é um estado vigilante, um estado ditador e tal, e não se critica os americanos, mas, por exemplo, os americanos matam pessoas com drones no Iraque, no Irã, entendeu? Uhum. Só que a gente é convencido de que os Estados Unidos têm direito de fazer isso, né? Que eles podem. E a Rússia gente não sente a gente não sente a coerção americana, né? Uhum. Sim. E a gente não sente a coerção do nosso próprio regime, né? Porque a gente é ensinado que é natural, né? Que é natural, naturaliza a relação. Por exemplo. Quer dizer, desculpe. Não, fala. Não, eu tô falando, eu ia dizer que essa briga ideológica, né, que nós estamos falando, quando você fala de uma ideologia socialista contra uma ideologia burguesa, né, essa briga ideológica da abstração, né, das ideias, ela é causada por um conflito existente na realidade, na materialidade, né? E aí, por isso que você diz que ele é hegeliano, né? Porque essa dialética... a dialética... O Marx, ele diz no prefácio do Capital que ele coloca o Hegel está de cabeça para baixo, e ele, ou seja, ele faz uma crítica também ao Hegel, né? Exatamente. Se o Hegel ele vem do céu à terra, o marxismo, a ideologia materialista dialética vai da terra ao céu. Ou seja,
a ideologia socialista e a ideologia capitalista que criam os conflitos. Pelo contrário, são os conflitos que criam essas ideologias. A sociedade capitalista, com todas as suas contradições, cria o seu oposto, que são as ideias socialistas. Essa seria a verdade ocultada pela ideologia, né? A verdade ocultada seria isso que acontece aqui na matéria, na hora da gente transformar o mundo pelo trabalho. É exatamente isso. Essa seria a mais próxima, né, de algum tipo de verdade. Por quê? Porque é o que acontece, dá para se observar, né? Seria essa aproximação, acho. Exatamente. Sim, a gente sente, mesmo sem coerção, que é uma ditadura da burguesia. Por quê? Por exemplo, é normal, eu pelo menos acho que não, que um latifundiário, uma família tenha há 3 gerações 100 quilômetros de terra cercada para o seu usufruto e que existam 100 mil famílias só no estado do Pará, por exemplo, ou do Mato Grosso do Sul, sem terra, e que se elas pularem a cerca e plantarem nessa terra que está sem uso desse grande latifundiário, ele pode expulsar essas pessoas de lá. A gente acha que sim, porque a gente foi criado nesse regime, existe um direito, existe a lei que naturaliza isso. E muita gente vai dizer, não, era a terra dele, estava cercado, não podiam invadir. Mas, quando a gente para pensar direito, é absurdo. Aquela pessoa não usa aquela terra. Ela não comprou aquela terra, muitas vezes. Chegou um momento lá, a família dela, ela cercou. Esse cara dela está lá. Ou foi grilagem. Ou seja, a gente vive uma ditadura da burguesia no sentido de que a gente vive segundo as ideias da burguesia. Segundo as ideias que normatizam a propriedade privada dos meios de produção. Segundo as normas que normatizam o regime de trabalho que a gente tem. E, principalmente, que fazem a gente viver sobre um regime de salário mínimo, que é necessário para o próprio mantimento desse sistema. Porque se os trabalhadores ganharem suficiente para todas as suas necessidades, diminui o lucro do burguês. Ou seja, quanto mais rica é uma sociedade, menos em relação à riqueza dessa sociedade o trabalhador ganha. A gente diz, mas nos Estados Unidos ganham muito bem. Olha só, o salário mínimo, $3.000. Mas $3.000 é o quê? Em uma cidade como Nova York? Nada. Ou seja, quanto mais o trabalhador trabalha ganhando menos, é mais lucro para o burguês. O Karl Marx diz que em uma sociedade ideal, ele não chama nem de sociedade socialista. O Karl Marx não chega a escrever de forma aprofundada sobre o socialismo, porque ele era um filósofo materialista, ele estudava as relações materiais da sociedade capitalista. Para o Karl Marx, só concluir aqui, para o Karl Marx, o socialismo é uma conclusão da análise que ele faz do capitalismo. Ele não escreve sobre a sociedade capitalista. Fala, Gustavo. Eu estava vendo há um tempo atrás, eu estava vendo uma palestra do José Paulo Neto, né? E ele fala justamente isso. Ele fala assim que o Marx não é nem o filósofo do comunismo. Ele fala, se você pega o Marx, a obra do Marx, 5%, né, ele joga, uns 5% ele fala de algo, mas ele é um filósofo do capitalismo, né? A sua explicação, as suas relações de poder, as relações de trabalho, né, no capitalismo. E isso é muito interessante, que ele começa antes, como vocês também expuseram, né? Quando ele está falando a explicação de trabalho que vocês definiram aí, é uma definição de trabalho que existe em qualquer modo de produção, né? Um modo de produção, né? Bom, se eu altero a natureza substancialmente e tal, agora, que modo de produção? Aí já é uma outra coisa, né? Modo de produção capitalista, é o modo como eu comercializo isso, blá, blá, blá. E aí tem... Mas é criada essa mistificação de que o Marx é um filósofo do comunismo, do socialismo, né? Quando não é isso. Ele explica muito bem. E eu acho que... O Zizek vai falar que ele era apaixonado e fascinado pelo capitalismo. E como a Suede disse,
para ele criar um contraponto, né? É sempre em dialética, né? Ele precisa explicar muito bem a que ele vai se contrapor, né? Por isso que ele se dedica tanto ao comunismo, Exatamente. ao capitalismo. Ele está partindo do que é, né? E é uma sociedade capitalista dentro da qual ele está escrevendo. Ele está partindo, né? Exatamente. E ele chega a que conclusões? A sociedade capitalista precisa da pobreza, ela precisa da exploração de uma classe sobre a outra, ela vive em crises, e se provou historicamente que quem mais perde nessas crises são os trabalhadores que mantêm esse sistema em pé, que são os trabalhadores que reproduzem esse sistema. A reprodução desse sistema ela é responsabilidade dos trabalhadores, né? Ele analisou como a luta de classes se dá nesse regime de trabalho, nesse regime de produção histórico, provou que é histórico, que não é uma coisa da natureza. O Adam Smith diz que o ser humano é egoísta por natureza e que a sociedade se constrói sobre esse egoísmo, que é no egoísmo do padeiro, que ele faz o pão para vender, e é no egoísmo de quem compra para matar sua fome que a sociedade anda. Cada um com seus interesses individuais. Isso é uma dúvida que eu tenho no Marx também, Suede. Uma vez eu falei disso, que tem uma crítica do Freud no Mal-Estar da Civilização, que ele fala assim que para o Marx, se você tirar como é que fala? A propriedade privada, os homens no outro dia passam a ser bons, assim, como se fosse um passe de mágica. Assim. O Freud meio que não aceita isso, entende? Ele fala assim, não é assim. Como é que é essa ideia no Marx, assim, tipo... Parece o Rousseau. Não chega a ser um Rousseau. O Marx não lança juízo de valor, né? Assim. Não é bom nem ruim. As coisas são assim. É uma estrutura e as pessoas exercem papel dentro dessa estrutura. Uhum. Não é que o trabalhador seja bom, o burguês seja ruim e os trabalhadores são uma força solidária que vai se ajudar. Não, é uma questão de entender o seu papel na sociedade, na produção, né? E colocar essa produção e construir uma sociedade que preze pelo bem-estar da dignidade humana da classe proletária. Esse proletário individualmente pode ser uma merda de pessoa, pode ser um bêbado, alcoólatra nas suas horas vagas. Mas a questão não é essa. A questão é que a produção dos meios de vida, a reprodução da vida, o trabalho socialmente, o trabalho social, ele precisa ser revertido para a classe que produz e não ser revertido em mais-valia para a burguesia. Não é uma questão de bondade, não é uma questão de ser ruim ou bom, né? Esse proletário pode trair a esposa de todo jeito, pode ser um crápula, mas a questão não é essa. Não é uma questão de solidariedade. Mas tem aí, tipo assim, deixa eu ver se eu entendi mais ou menos. É como assim, é como se a ideologia mostrasse pra gente que essa sociedade é assim desde sempre, no sentido, tipo assim, tem uma ideologia que faz... Não, quando você desvela, quando você olha por trás, você consegue olhar para além da ideologia e você percebe... Não. O que eu tô falando é quando você tá alienado ideologicamente. Você acha que as coisas são assim assim, mesmo. É porque a ideologia coloca isso na gente, assim, entendeu? Sim. E o egoísmo, ele existe, mas não é ele que move a sociedade, né? E ele não é essencial, ele não é uma coisa essencialista para o ser humano. O ser humano não é egoísta por natureza, o ser humano não é bom por natureza, o ser humano ele não é nada por natureza, né? Assim, o ser humano por natureza faz duas coisas, faz três coisas, aliás, quatro, perdão. Ele come, bebe água, se reproduz e trabalha. Por natureza. O trabalho que é a essência do homem seria, se fosse para dizer que o Marx tem uma essência para o homem, seria o trabalho. Exatamente. A capacidade de olhar para a natureza e transformá-la com um pensamento teleológico. Mas o ser humano não é bom por natureza, não é ruim por natureza, não é egoísta. Se você está dizendo se você pensa que no caso do Freud, né,
que o Marx defende que o ser humano é solidário por natureza ou alguma coisa assim. Não, você está falando de Rousseau. Não, eu acho que ele também não fala isso. Ele fala assim que, tipo, se você tira a sociedade privada, por exemplo, a briga vai continuar, entendeu? Vai continuar a briga de classes, esse tipo de coisa. É isso que o Freud está falando, assim. O Lenin diz que por um tempo, por bastante tempo, continua. Por isso que, inclusive, você teve períodos da União Soviética, não foi toda a história da União Soviética, bastante autoritários, períodos em que ela estava realmente ameaçada. Por exemplo, durante a invasão da Alemanha, ela teve que se endurecer. Durante a Guerra Civil Russa, lá no começo da Revolução, ela teve que se endurecer. Porque a luta de classes não acaba depois da Revolução. Não chegamos ainda... Isso é muito interessante também, porque nesse sentido da ideologia, e isso é uma vitória muito grande do capitalismo, porque ele mata a nossa utopia nesse sentido. Tipo assim, a gente não consegue imaginar mais um mundo que seja diferente desse que a gente vive, justamente porque a gente está nessa loucura, né? A vitória que o capitalismo teve sobre o socialismo no final dos anos 80 foi uma coisa bastante desanimadora, né? Mas eu sei que a explicação disso é muito simples, mas não é. Mas por que a gente vive nessa geração maluca mesmo, acho que maluca é um ótimo termo, que acredita que o comunismo não perdeu qualquer do mundo de Berlim ali, não foi simbólico que a gente vive nessa ideologia. Cara, porque isso em si funciona, é muito útil. A gente vive num período em que o capitalismo está em crise, né? Nesse período que o capitalismo está em crise, a burguesia tende a endurecer a sua ditadura. Uhum. Que como o Gustavo, como a gente estava conversando com o Gustavo agora há pouco, a gente vive na ditadura da burguesia. Durante o governo Lula era a ditadura da burguesia. Dilma, ditadura da burguesia. Só que eram momentos... Exatamente. Só que em alguns momentos dessa ditadura, ela é mais amenizada, mais tranquila. São tempos normais. Entrou o estado de bem-estar social aí do Fukuyama na história. Exatamente. Que é uma tentativa de conciliação capenga, né, e tal. Exatamente. Só que quando a crise chega e os trabalhadores começam a perder seus direitos, começam a entender que eles estão se ferrando, como é que você garante a permanência do poder da burguesia e principalmente dentro de determinada parcela da burguesia? Porque a burguesia que a gente tem hoje é a rentista. A burguesia empresária, a burguesia industrial está se ferrando. A burguesia rentista... Eu acho que a gente vai ter que gravar um outro programa mesmo para rentista, porque vai ficar enorme isso aqui. E acho legal a gente fazer. Se a Suede topar, a gente fala disso num outro, Suede. Tranquilo. Eu acho massa, né? Aí a gente pode pincelar aqui, dar umas colocadas. Não, mas é só para fim de questão de ordem mesmo. Eu estou dizendo isso. Para responder a sua pergunta. Então, para fazer com que a população consiga legitimar um endurecimento do regime, você precisa encher a população de medo. Dizer, olha, se a gente não fizer reforma da Previdência, o país vai quebrar. Se a gente não fizer reforma trabalhista, vai todo mundo ficar sem emprego, o que não é verdade, efetivamente. A reforma trabalhista foi feita, o desemprego piorou. Só que os lucros para os patrões foram garantidos. Assim, eles podiam demitir mais sem problema. E é legal pontuar quem são os patrões também, né? Porque os patrões não são mais os que estão aqui, né? Exatamente. Os patrões são chefes de empresas multinacionais e cada vez em números mais... Eu não estou falando do seu Zé da Bodega. Isso. Eu não estou falando do seu Zé da Bodega, que tem uma lojinha na esquina e emprega a irmã dele. Sim. Eu estou falando Tem uma diferença agora desse novo patrão para o produtor, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Então, você enche as pessoas de medo. Aí você pinta os comunistas como esses monstros que destruíram o país e você consegue endurecer o regime. Não. A gente tem que endurecer porque os comunistas estão aí. Mas poderiam ser os terroristas também. Mas não há um certo... Se você não levar para o lado negativo, não há uma certa verdade nisso? Tipo assim,
o comunismo realmente não cresce nessa crise que a gente está se afundando? Realmente começa a aparecer de volta? Começa a ter discussões de volta sobre o comunismo? Sim, só que nós não somos ainda, infelizmente, uma força real capaz de causar desestabilização. Sim, sim, sim. Nós não somos. É uma conjuntura totalmente diferente, por exemplo, do século XX. A União Soviética estava lá mesmo. Ela realmente estava financiando guerrilhas ao redor do mundo. A China também. Ou seja, mas durante os anos 50... você tocou no ponto China de novo, que é sempre eu tô te interrompendo assim, mas Não, sim, pode. Tocou no ponto China de novo. Por outro lado, a China novamente não oferece um estilo de vida diferente do estilo de vida que a gente está levando, seja ele socialista ou não. Isso realmente não ameaça o sistema capitalista? A diferença profunda é que a China não está financiando grupos guerrilheiros comunistas na América Latina, no resto da Ásia. A China hoje, inclusive, é bastante reacionária no sentido de socialismo internacional, porque você tem, por exemplo, os grupos maoístas das Filipinas, que se fosse no tempo do Mao Tse-tung, ou no começo do período do Deng Xiaoping, na China dos anos 70 e 80, ele estaria mandando armas para esses guerrilheiros das Filipinas, da Índia. O que é que o governo chinês faz hoje? Não, a gente não vai ajudar a desestabilizar um governo com o qual a gente tem boas relações comerciais. Então, para a China, extremamente pragmática, brutalmente pragmática, é melhor até que esses grupos comunistas sejam derrotados. É uma coisa triste, né? A China, porque a China ela pode até ser, no futuro, quem sabe, não tem como prever o futuro, socialista. Talvez eu esteja errado, talvez meu partido esteja errado em sua análise, e a China esteja se tornando volte a ser socialista, mas só para os chineses. Essa nunca foi a ideia do socialismo da União Soviética, ferrou, né? da China do mal. Porque eles queriam um mundo socialista. Eles queriam financiar revoluções em outros países, ajudar grupos em outros países, né? Inclusive, houveram grupos no Brasil, durante o regime militar, que receberam treinamento, receberam da China. Um dos fundadores do PCR, por exemplo, um partido com o qual o PT tem boas relações, foi um dos fundadores. Ele foi para a China receber treinamento na China. Isso é impossível hoje em dia. Nunca que o Xi Jinping iria financiar, sei lá, um grupo guerrilheiro maoísta. Olha que doideira. Era um otimismo meu, então, Suede, acreditar que... É um medo puramente ideológico. É o mesmo medo dos terroristas. Não, no meu caso, não era medo, tá? Não, sim. Mas o que o Bolsonaro quer incutir na população é um medo ideológico. Sim. Assim como o Bush com os terroristas. Certo? Havia realmente uma ameaça da Al-Qaeda, mas ela foi pintada como muito maior do que ela realmente era nos Estados Unidos. A prisão e morte do Bin Laden foi levada com a barriga o máximo que pôde, porque aquela era a justificativa para a intervenção no Oriente Médio. Quando o Bin Laden morresse, que outro motivo os Estados Unidos teriam para se manter lá no Afeganistão, no Iraque? O Bin Laden foi morto em fim de 2010 e eles conseguiram outro motivo. Vamos retirar esses regimes autoritários dos países árabes. Derrubaram a Líbia e se apossaram do petróleo da Líbia. Quiseram derrubar agora o Bashar al-Assad e não conseguiram. Derrubaram o governo da Argélia, derrubaram o governo da Tunísia, do Egito. Desestabilizaram todo o norte da África. Hoje, a Líbia, do Muammar al-Gaddafi. Exatamente. Totalmente. Mas o que eu estou querendo dizer é, quando o Bin Laden morreu, era, teoricamente, para os norte-americanos, os estadunidenses, se retirarem do Oriente Médio. Pelo contrário, para se manter lá, acharam outra justificativa, que foi aquela farsa da Primavera Árabe. Falta um minuto aqui, aí eu vou mandar outro link, aí a gente vai se preparando para finalizar, das considerações finais e tal, mas eu já mando outro link. Acho que é legal agora, então, a gente ir para as considerações finais da Suede, né? Vamos lá, Suede? Então, meio que hegemonizei a pauta hoje. Foi excelente, Suede. A gente precisa fazer mais vezes isso. A gente aprende muito, assim, então...
Eu gostaria de agradecer pelo espaço, né? Falar sobre o podcast que eu faço parte, que é o MartelaCast. Vão lá, martelacast.blogspot.com. A gente está no Facebook também, curtam nossa página. A gente é um podcast que se propõe a tratar de temas sérios de forma irreverente. A gente procura ser engraçado, né? Procura falar do máximo possível que a seriedade do tema permite. Uma piada aqui e ali. Né? A gente é desinibido para humor nos temas. Né? Inclusive, é uma coisa que causa polêmica, porque muitos marxistas não gostam que a gente trate desses temas de forma engraçada, mas a gente não liga. Dane-se, a gente faz e pronto. Também gostaria de falar sobre a Unidade Popular, é o mais novo partido do Brasil, 33º partido do Brasil, com muita luta, 2 anos coletando assinatura, 2 anos colocando a assinatura no sistema do TSE, e é um partido de luta, formado na luta, formado por movimentos sociais, a União Juventude Rebelião, Movimento de Mulheres Agromenário, Movimento de Lutas, Bairros e Favelas, o MLB, que tem várias ocupações Brasil afora. O nosso presidente, o Leonardo Pérez, ele é um ex-ajudante pedreiro, é um homem negro que conhece a opressão que o povo negro sofre, que os trabalhadores sofrem. Nossa vice-presidente também. Boa parte das nossas presidentas estaduais são mulheres, né? E nós somos um partido que quer lutar, quer ser um partido de luta, não quer ser preso pela máquina institucional. É um partido que é feito pelas suas bases, tudo é discutido em plenária, não é um partido feito por um núcleo, por um comitê iluminado que leva as decisões para a base. É um partido que, por plenárias, decide o que vai ser feito. O nosso programa todo foi feito por plenária, por congresso, com todos os militantes, com representantes de todo o Brasil. Ou seja, é um partido que é feito pelas suas bases, que são bases vindas da classe trabalhadora. O nosso presidente não é um acadêmico, né? Não é um cientista social de renome, não é uma pessoa que veio da academia. É um homem trabalhador que conhece o cotidiano da maior parte do nosso povo. Então, eu considero isso muito importante. É vital nos dias que nós vivemos nos organizar, principalmente em partido. Partido é a mais avançada forma de organização política possível hoje. Se vai ter outra no futuro, quando for no futuro, a gente foca nessa outra forma. Mas os coletivos mostraram seu fracasso, com militância muito focada numa causa. As ONGs mostraram seu fracasso. Mas o que continua funcionando são os partidos políticos, né? E não há previsão de que isso vai mudar tão cedo. Então, se organiza um partido de esquerda, né? E um partido de esquerda revolucionária, e conheça a Unidade Popular e, se possível, se filie à Unidade Popular e venha construir com a gente, lutar com a gente. Tem site, Unidade? Oi? Tem site, Unidade Popular? Sim. Unidade Popular, está aqui o site, unidadepopular.org.br. Lá está o nosso programa, lá está o nosso vídeo institucional com o nosso presidente apresentando a organização, e vocês vão encontrar dicas, tutoriais de como se filiar. E nós não somos um partido eleitoreiro, não é um partido de carreirista. Para se filiar, você precisa ler nosso material, entender e concordar com nossas propostas. Nós não filiamos por conveniência política. Nós queremos pessoas que queiram construir um novo Brasil. Fred, no final, a gente sempre faz umas indicações. Além do MartelaCast, né, que você já indicou, você tem mais alguma coisa que queria indicar sobre o tema? Leitura, filme, qualquer coisa aqui. Eu recomendo um filme chamado um documentário falso, na verdade, que um determinado um cara, se eu não me engano, um australiano, ele entrou em contato com um norte-coreano, colocou esse norte-coreano de frente para uma câmera e pediu para esse norte-coreano fingir que estava fazendo um documentário institucional para o governo norte-coreano, cujo objetivo desse documentário seria, hipoteticamente, mostrar para os norte-coreanos como é decadente a sociedade ocidental. Deve ser massa, hein? Então, o nome do documentário é
propaganda. Tá. The American Propaganda, The Western Propaganda Exposed, o nome. Está completo e legendado no YouTube. É um documentário muito bom, muito forte, e serve para a gente pensar, primeiro, é justo a gente estranhar tanto a sociedade norte-coreana, sendo que a gente vive esse absurdo aqui, e mais, o nosso modo de vida está correto, é correto o jeito que a gente vive, que autoridade nós temos para encher a boca e dizer eles vivem errado e a gente vive certo. Também teve um que eu vi recentemente, uma das poucas coisas boas que eu acho na Netflix, que é um filme chamado O Menino que Descobriu o Vento. Esse filme é muito bom. É muito bom mesmo. Esse filme é muito bom e eu recomendo que todos assistam. E de livro eu recomendo que vocês leiam. De literatura, tem um do Stendhal, que eu li recentemente, O Vermelho e o Negro. Muito bom. Que fala, inclusive, dessa questão da ideologia, de como ela perpassa todas as classes, de como ela influencia a forma que a gente vê o mundo, que a gente faz planos para o futuro, e isso lá no começo do século XIX. E, claro, também, estudem Marx. Né? Para estudar Marx não é fácil, Marx é um filósofo difícil, bastante complexo, mas para entrar no mundo do marxismo, existe um livro chamado Introdução ao Pensamento Marxista, organizado pelo professor Sérgio Lessa. Recomendo esse livro, você acha para baixar em PDF fácil e também é bem barato para comprar ele fisicamente. Uhum. Eu acho que é a melhor introdução ao pensamento marxista possível. Então essas são as minhas recomendações. Legal. Tati, vamos lá? Tem algumas? Você sempre tem algumas, muitas. Tá sem áudio. Hoje eu não tenho muitas, mas eu tenho esse aqui, que chama Mulheres e Caça às Bruxas, da Silvia Federici, que ela fala justamente de um tema que a gente tocou aqui, né? Que é essa caça às bruxas, esse vocabulário mesmo de caça às bruxas está voltando em alguns lugares da Índia e da África, porque querem que as pessoas que são pequenas proprietárias de terra se livrem dessas terras e prefiram o dinheiro, em vez de ficar como até a pequena propriedade como delas. E tem esse outro livro que ela escreveu antes, que se chama Caliban e a Bruxa, que também é bem legal. Essas são minhas recomendações de hoje. E tem um filme de Hollywood que fala sobre essa questão do tempo e do trabalho, chamado O Preço do Amanhã. É até com aquele Justin Timberlake, não sei se vocês já assistiram. Não. É muito interessante, fala sobre trabalho e sobre como o trabalho consome o nosso tempo, né? Fala dessa relação do trabalho e do tempo, e de como os ricos têm mais tempo, os pobres têm menos, mas eu recomendo esse filme. Pensei nessas 3 coisas. Gustavo? Ok, eu vou recomendar um livro de literatura, né? O do Haruki Murakami, né? Okay, dá para ver? Murakami? Agora deu. Do que eu falo quando eu falo de corrida. É um livro, ele é muito bom, né? Ele é dono, é um relato dele de como ele entrou nas corridas, e nós que estamos em quarentena, né? Eu, por exemplo, não estou podendo correr. Aí esse livro, para a gente que não está podendo sair, esse livro ajuda. E ele tinha um bar de jazz no início do livro, ele fala isso, né? Ele tinha um bar de jazz e ele trabalhava demais, fumava, bebia, e não tinha tempo para ele. E aí ele começa a correr, e tanto é que ele fecha o bar e toca a vida para outros rumos, assim. Então é um livro assim que me fez pensar um pouco também sobre essa relação de trabalho, né? Só isso. Murakami. Eu vou indicar também uma série da Netflix que chama Salvados, não sei se vocês já ouviram, que eu ia falar de capitalismo especulativo aqui, né, mas acabou não dando tempo. A série Salvados, ela meio que aborda bastante esse problema. O primeiro episódio é sobre a dívida espanhola, e ele já começa falando do processo de preço do agronegócio, né, de como o produtor não tem mais vínculo com o preço do próprio negócio, e tal de coisa. E ele, na verdade, ele é um programa espanhol e foi levado em formato de série. E ele vai passando por vários países, ele aborda diversos temas sobre o capitalismo improdutivo, né?
E a minha outra indicação é o livro do Ladislau Dalbor, que eu ia usar aqui, que chama Era do Capitalismo Improdutivo, que ele vai trabalhar bastante com números aí. Ele vai mostrar, sei lá, por exemplo, que... Deixa eu só achar o número aqui, que é bem simbólico. Assim, ó, o planeta produz 2 bilhões de toneladas de grão por ano, equivalente a cerca de 1 quilo de grão por dia, por habitante. E ainda temos 800 milhões de pessoas passando fome. É só um pouquinho nesse sentido. Assim. O Ladislau trabalha muito bem com os números, trabalha junto com o Thomas Piketty, em alguns pontos do livro, que é aquele economista francês, que propôs na França 90% de taxa sobre a herança dos ricos, né? Ele propôs oficialmente, assim. Mas são essas duas as minhas indicações. E aí a gente agradece muito a Suede aí pelo tempo, Suede. Muito obrigada, Suede. Muito obrigado mesmo, foi uma aula. Foi pra gente. ótimo. Para mim Muito foi bom. um prazer estar aqui. Achava que eu ia ser mais engessado, assim, que eu ia gaguejar, que eu ia ter problema devido ao espaço ser novo para mim, mas foi bem tranquilo. Obrigado pelo espaço. E a gente quer gravar um outro com você sobre o capitalismo improdutivo, que eu acho que é bem interessante, complementa bem esse. Se você topar, a gente marca um outro dia. Top sim. E eu queria um sobre o dogmatismo no marxismo. Esse vai ser um prazer gravar. Então você vai ser nossa marxista oficial, hein, Suede? Há toda uma história muito boa sobre o dogmatismo dogmatismo e o seu outro extremo, o ecletismo. São dois problemas dentro do marxismo. Um engessa o marxismo e o outro descaracteriza o marxismo do seu caráter revolucionário. Então, é um tema muito, muito bom. Muito bom. Então tá, obrigado e valeu. Valeu. Muito obrigada, Suede. Obrigadão. Valeu, meninos. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Valeu.